Dia 17, pessoal. Chegamos ao dia 17 e hoje está fazendo muito frio. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, e faz muito frio hoje na nossa capital mineira. Nós estamos de pé, a honra e glória, nosso Senhor Jesus, e estamos chegando aqui no nosso dia 17. 17 dias lendo a Bíblia. Marlene, seja bem-vinda. Bom dia para você. 17 dias vencendo a nós mesmos. Acho que a maior vitória aqui, porque muitas vezes você olha e fala assim, eu estou vencendo o inimigo. Qual é o inimigo? E nessa questão eu entendo que, amém, Marlene, bom dia. Eu entendo que o inimigo é a nossa vontade, é renunciar à nossa vontade. Porque para algumas pessoas, ler a Bíblia é uma questão de vontade. Na verdade não é. É uma questão de realmente entender aquilo que é necessário. Quando você entende aquilo que é necessário, você vai fazer. Se você for no médico hoje, e o médico te der um diagnóstico X, ele vai te dar também uma prescrição. E nessa prescrição, tem algumas coisas que você vai ter que fazer e algumas coisas que você vai deixar de fazer. E por mais que essa prescrição tenha coisas que você não faz habitualmente, você vai aprender a fazer essas coisas. Você vai se esforçar para fazer essas coisas. Então, as coisas de Deus, irmão, elas não são feitas pela nossa vontade, porque nós sentimos vontade, mas é porque nós entendemos que aquilo é necessário ser feito. E você vai ver várias coisas que são necessárias no crescimento, no desenvolvimento, no amadurecimento. Porque antes a pessoa vivia de qualquer maneira, mas depois que ela se converte, Deus chama essa pessoa para viver da maneira dele. Da maneira dele. Ouvir é como você está. Você vem da maneira como você está, da maneira como você é, da maneira como você vive. Mas aqui, quando você chega, Deus vai te transformar. Pode ficar tranquilo. É uma questão de proximidade. Se você se achega ao Senhor, natural, que a sua vida vai começar a ser transformada. Nós nos tornamos semelhantes às pessoas com quem nós caminhamos. Então, se você tem uma caminhada com um tipo de pessoa, é natural que essa pessoa comece a exercer algum tipo de influência na sua vida. E em pouco tempo você pode começar a fazer coisas que você não entende por que está fazendo, mas tem um porquê. Porque você está caminhando com pessoas que fazem aquilo, que tem aquele hábito, que tem aquilo como uma cultura na vida dela. Então, o que acontece? O que eu vejo nesse momento nosso aqui pela manhã? De não só ler a Bíblia, mas de compartilhar. Aqui é um momento onde as pessoas vão começar a vir e isso vai começar a fazer um efeito na vida delas. Você que já está aqui, né? A Marlene está aí, a Rose chegou também. Rose, bom dia, Deus abençoe seu dia. E outras pessoas que estão vindo mais assiduamente, o que vai acontecer? Irmão, isso é uma prática que já está abençoando a sua vida, mas que vai tocar a sua vida de uma maneira muito profunda. Muito profunda. E isso para mim é como levantar pesos espirituais. É eu colocar o meu espírito todos os dias pela manhã para fazer uma atividade espiritual. E essa atividade espiritual, ela dá ROI, ela dá retorno. É um investimento de tempo que me dá retorno no meu espírito, na minha alma, no meu dia. Abençoa meu dia, abençoa a minha vida, limpa a minha vida. Amém. Abençoa o meu dia. Então isso me faz crescer. Então, qual que é o problema? Presta bem atenção. A vida do homem é marcada por ciclos. A sua vida, a minha vida é marcada por ciclos e estações. Agora, o que isso vai comunicar? Emanuel, bem-vindo. O que isso comunica? Se a nossa vida é marcada por ciclos, por estações, é sabedoria minha e sua descobrir qual ciclo eu preciso aprender, desenvolver e fazer crescer que vai me dar um maior retorno. Se você aprende o ciclo da semeadura,
Primeiro você semeia, mas chega um momento onde você colhe. Então, todo ciclo, ele te dá um resultado. O que acontece é que pessoas, elas começam um ciclo ruim, um ciclo negativo na vida delas, elas não sabem muitas vezes como interromper esse ciclo, mas elas ainda continuam a alimentar ele. Então, elas têm um ciclo, um hábito negativo, e esse hábito negativo, ele é um micro hábito, uma micro ação que ela faz diariamente, porém, o resultado, ele cresce dia após dia. Então, você precisa interromper o mau hábito, o mau ciclo, né, o ciclo errado, e estabelecer um ciclo certo. Para que o quê? Para que a sua vida ela possa realmente, sabe, quebrar essa cadência errada e a sua vida possa florescer. Então, o que é que nós estamos estabelecendo aqui há 17 dias? Um ciclo abençoador. Um ciclo abençoador. Marlene está falando, eu creio, cada dia tem sido ímpar no aprendizado da palavra de Deus. Amém? É porque o que acontece? Ler a Bíblia sem entender é como comer sem mastigar. Ler a Bíblia sem entender é como comer sem mastigar. Seu corpo recebe o nutriente, mas você não desfruta, você não saboreia, você não entende. E quando você está fazendo algo que você não tem muito entendimento do que faz, é natural que você pare. Porque pessoas começam a ler a Bíblia e param? Porque elas estão fazendo isso e não estão compreendendo. Elas não conseguem perceber, ter clareza no efeito que aquilo tem sobre a vida dela, de como ela está sendo abençoada. Ela fala muitas vezes que é abençoada da boca para fora, mas ela não tem o entendimento. E aqui, o que você vai conseguir alcançar dia após dia? Essa clareza. Vai sair todos os dias daqui, como eu já disse, né, lá em Provérbios, é como se você tivesse feito uma refeição. Vai sair satisfeito, você vai falar, nossa, como foi bom, como foi prazeroso. Eu investi meu tempo, sim. Tudo aquilo que eu coloco o meu tempo vai me dar um retorno, irmão, positivo ou negativo. Então, é você saber perceber a qualidade do retorno que você está tendo. Eu não conheço ninguém que investiu tempo na palavra de Deus que teve um retorno negativo. Eu não conheço ninguém. Mas o que acontece? Isso é como um fermento que entra na nossa vida. O fermento, uma vez que ele é colocado junto à massa, ele não para de crescer. A palavra de Deus na minha vida, na sua vida, não para de crescer. E ela continua operando, continua lapidando, continua nos limpando. Ela continua nos confrontando. E ela continua nos alinhando para viver aquilo que realmente Deus nos chamou a viver. A palavra não volta vazia. Ela não vai voltar. Então, seja bem-vindo. Dia 17, estamos aqui. Para começar, abençoa umas 3, 4 pessoas. Vai aí no aviãozinho, envia o aviãozinho aí. Esses dias estão frios. Aquela galera que já estava habitualmente vindo, está ficando para trás. Mas vai no aviãozinho, convida as pessoas. Fala, irmão, pelo amor de Deus, vence a cama. Vence a cama, vence a preguiça. É um momento que você está se abençoando. Você está se abençoando. Então vamos lá. Na leitura que nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas, capítulo 24. E que mostra nessa passagem, né? O título para hoje é Chamados, Designados e Justificados. Deus está organizando o altar. Deus está organizando o altar. 1 Crônicas 24, verso 3, fala o seguinte: com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos de acordo com a sua responsabilidade. O que isso vai comunicar, né? Que a ordem do altar precede a manifestação da glória. Quando queremos ver a manifestação da glória de Deus, é importante que o altar da nossa vida esteja em ordem. Aqui está falando do templo, mas nós hoje também somos o templo de Deus. Deus não habita em edifícios feitos por mãos humanas, mas ele habita, ele se manifesta a partir da nossa vida. Então, o que acontece? A ordem do altar precede a manifestação da glória. Se o altar da minha vida está em ordem, a glória de Deus vai se manifestar. Um lugar em desordem, uma vida em desordem, ela inibe, ela impede, ela trava
a manifestação da glória de Deus. Que a sua vida possa entrar em um perfeito alinhamento. Foi como eu disse, isso aqui vai dar retorno na sua vida, irmão. Se tem algo que eu sei, é que quando você cai para dentro da Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, a Bíblia vai te alinhar. A Bíblia, a palavra de Deus, vai te alinhar, ela vai te lapidar. É como uma espada de 2 gumes que penetra até fazer divisão entre juntas e medulas. Então ela entra, ela penetra no mais profundo do nosso ser, ela remove tudo aquilo que não faz parte do plano, do propósito de Deus para a nossa vida. Ela alinha a nossa vida, ela aperfeiçoa a nossa vida. Ela é como água que nos lava. Você já viu aquela panela que muitas vezes, sabe, Marlene, ela queima, dá aquela crosta no fundo? O que normalmente uma pessoa faz para poder tirar aquela crosta? Ela coloca a água e deixa ela de molho. Então, o que acontece quando você está recebendo, sabe, a palavra de Deus dia após dia? A palavra de Deus está entrando na sua vida e o que acontece? Você está ficando de molho, digamos assim. Você está ficando molhado, você está ficando de molho. Para que o quê? Para que coisas que estão afixadas, crostas de pecado, crostas, sabe, geracionais, crostas de situações que precisam ser trabalhadas na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas áreas da sua vida. A palavra de Deus está trabalhando nesses lugares onde isso está fixado. E vai chegar um determinado momento onde você vai falar, cara, cadê aquilo? Saiu. Mas por que saiu? Porque você estava fazendo algo que de repente não entendia o poder disso, mas no tempo isso vai te favorecer. Então a ordem do altar precede a manifestação da glória. Deus não abençoa a desordem. Quando as coisas são colocadas em ordem, a bênção vem. O altar exige estrutura, santidade e alinhamento espiritual. Então, o altar exige uma estrutura. Presta atenção, 1 Reis 18, quando os céus estavam fechados, e Elias, 1 Reis 17, né? Os céus estavam fechados há 3 anos e meio. Elias libera uma palavra, os céus se fecham, fica 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho descia. Quando chegou o dia de Elias restaurar, reparar o altar, o que ele fez? Restabelecer a chuva, ele primeiro estabeleceu o altar, porque o altar estava um caos. Não havia o altar naquela época. Primeira coisa que ele faz, 1 Reis 17, depois você vai lá e lê. Ele pega, ele restaura o altar, ele coloca as pedras em ordem, depois que ele coloca as pedras, ele vai e chama o povo, fala assim, ei, agora é hora do sacrifício, porque todo altar que quer atrair a glória, ele precisa apresentar um sacrifício. Ele precisava apresentar algo como uma oferta ao Senhor. E ele vai, e ali ele pede algo que era caríssimo naquela época, que era escasso, o que era a água. Eles vêm traz 6 talhas de água, se eu não me engano, eles derramam as águas sobre as pedras. Em volta do altar ficou como que um poço de água. E Elias ora, e quando ele ora, sabe o que acontece? Uma língua como que de fogo desce do céu e toca o altar e absorve toda aquela água. O que era isso? Era a manifestação da glória de Deus. Quando isso acontece, foi algo tão tremendo, porque presta atenção, o povo de Deus, Israel até ali estava com a mente dividida, havia ânimo dobre, havia inconstância. Uma hora eles queriam a Deus, outra hora eles não queriam a Deus. Uma hora eles queriam servir, adorar, pular, como muitos hoje, sabe? Uma hora eles queriam buscar a Deus avidamente, faziam muito barulho. Biscoito de polvilho, crente biscoito de polvilho, fazia muito barulho. Creque, creque, creque. Não podia ouvir uma musiquinha, saía pulando, gritando, tal, mas na hora da palavra, corria. Não conseguia ter permanência, mente dividida. Aí o que acontece? Quando o fogo desce do alto, ele vem sobre o altar e ele absorve a água. Naquele momento, há um estrondo em Israel. O coração das pessoas como que se alinha. Eles começam a declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque tudo começa a partir do momento que Elias restaura o altar, ele restabelece o altar. Então veja, a ordem do altar precede a manifestação da glória. Mestre, eu estou querendo mais da glória de Deus na minha vida. Como está a sua vida? Porque quando a sua vida é alinhada, o altar da sua vida é alinhado, a glória vai vir.
A glória virá. Mas ela vai vir outra na reunião, irmã, ela pode vir em qualquer lugar, ela pode vir nesse momento, num momento como esse, onde nós estamos sentados, você está aí olhando, né, para a tela do seu celular e Deus pode tocar o seu coração. Por quê? Presta bem atenção. Deus, ele é onisciente e ele também é onipresente. Ele está em todo lugar, ele está aqui, ele está aí. Mas quando nós restauramos o altar, nós atraímos a presença. O altar restaurado atrai a manifestação da presença. A pergunta que eu tenho para você, veja bem, você tem permitido Deus organizar o altar da sua vida? Quando Deus fala para você e existem áreas na sua vida que precisam ser alinhadas, consertadas, endireitadas, você permite que Deus alinhe o altar da sua vida? Ou você vai vivendo de qualquer maneira? A ordem no ministério não é controle, é a preparação para a glória. Quando há uma organização dentro de um ministério, quando há uma organização numa vida, isso é preparar aquele ambiente, é preparar aquela vida para receber da glória de Deus. Agora, presta atenção. O caos expulsa a glória. Um ambiente onde o caos está operando, ele expulsa a glória de Deus. Ele trava a glória de Deus. Agora, a ordem. Quando temos pessoas que estão ali organizando o ambiente, que entendem isso, que começam a organizar a sua vida, o que vai acontecer? A ordem atrai a presença de Deus. A ordem atrai a presença do Senhor sobre a sua vida. 1 Crônicas 26, no verso 4, fala assim, o primeiro filho de Obed-Edom foi Senaías. Deus havia abençoado Obed-Edom. Irmão, sabe quem é Obed-Edom? Obed-Edom foi o homem que quando Davi, 2 Samuel capítulo 6, quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, ele estava trazendo a arca, e nessa trajetória ele colocou sobre um carro de bois, e quando a arca estava passando na eira de Nacon, em cima do carro de bois, havia um buraco. A roda passa por esse buraco, a arca que estava em cima do carro dos bois, ela ia ao chão, e naquele momento um dos filhos de Abinadab coloca as mãos sob a arca para segurar para que ela não caísse no chão. Naquele momento ele foi fulminado. Davi pega e leva a arca. Davi fala assim, como virá a mim o Senhor da minha geração? Davi pega a arca e leva a arca para a casa de Obed-Edom. A arca fica na casa de Obed-Edom 3 meses. E Deus abençoou tudo o que tinha na vida de Obed-Edom. Tudo. Isso ilustra muito bem o que nós acabamos de falar sobre a ordem atrai a presença. Por quê? Eu não sei como era a vida de Obed-Edom antes, mas depois que a presença de Deus chegou na casa de Obed-Edom, na vida de Obed-Edom, a palavra ilustra que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. 3 meses que a arca, que simbolizava a presença, ficou na casa de Obed-Edom, mudou radicalmente a maneira como a casa de Obed-Edom era. O caos deu lugar à ordem. A ordem trouxe a glória de Deus. E a casa de Obed-Edom foi abençoada. Irmão, que você possa viver isso nos próximos 3 meses da sua vida. Que você permita que a palavra de Deus ela possa confrontar aquilo que está em caos na sua vida, que você expulse o caos, estabeleça a ordem e que essa ordem atraia a presença. E a presença estando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, ela possa fazer com que a bênção de Deus na sua vida, a bênção do Pai na sua vida, na sua casa, ela se manifeste de uma maneira muito única. Que a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, seja algo tão poderoso que isso venha gerar um testemunho que isso possa correr, que isso possa alcançar os ouvidos de pessoas que estão feridas, desanimadas, paradas na vida de fé, na jornada cristã, na caminhada, que essas pessoas sejam marcadas pelo testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Presta atenção no que acontece, porque aqui Obed-Edom não ficou na casa. Quando Davi vai buscar a arca, 3 meses depois, quando ele escuta assim, Deus está abençoando Davi, a casa de Obed-Edom. Davi foi estudar. Ele foi entender o que eu fiz de errado da primeira vez.
Eu achei que eu estava fazendo da maneira certa, mas eu entendo que eu fiz da maneira errada, porque Deus não quis ver comigo. Ele não ficou se vitimizando, ele parou e estudou. Ele foi aprender. Ele descobriu que a glória de Deus, a presença de Deus, não era carregada em cima de carro de bois, mas sobre os ombros dos levitas. E Davi levanta novamente o povo e vai buscar a arca. Eles vêm trazendo a arca. Davi vem na frente, dava 6 passos, um sacrifício. 6 passos, um sacrifício. 6 passos, um sacrifício. Irmão, eu fiz outro dia, eu estava estudando isso, eu fui contabilizar por alto, entre bois e carneiros, é um valor astronômico que Davi sacrificou entre a casa de Obed-edom, que dá entre 9 e 15 quilômetros. A gente não consegue precisar isso, mas ficou algo entre 9 e 15 quilômetros, a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém, onde Davi trouxe a arca e deixou ela ali. O que isso fala, sabe? Davi, ele não queria saber o quanto ele teria que sacrificar, ele queria a presença. Então, cada passo, né, tudo o que ele fez ali para trazer a presença de Deus de volta para Israel, para dentro de Jerusalém, foi porque ele olhou, ele falou, eu preciso restaurar o altar. Eu vou restaurar o altar expulsa, né, a desordem atrai a presença atrai a glória se manifesta. E foi isso que Davi fez. Porém, quando ele traz a arca, sabe o que acontece? Obed-edom já tinha sido abençoado. Hoje, Marlene, a presença de Deus na casa de Obed-edom, 3 meses, já tinha abençoado a casa dele. Porém, quando Davi chega ali para trazer a arca, Obed-edom não ficou em casa. Obed-edom não estava satisfeito em ser abençoado, porque ele entende, ele fez a leitura, ele teve discernimento, ele olhou e falou, oi, eu fiquei 3 meses com a presença de Deus e ela mudou a minha vida, ela mudou a minha casa, ela mudou a minha família. O que eu vou fazer a partir de então? Eu vou onde a presença for. Eu vou onde a presença for. Ele deixou de ser um historiador, de contar histórias de um dia onde a presença de Deus esteve. Ele se tornou um caçador de Deus, alguém que perseguia a presença de Deus. Ele olhou e falou assim, para onde que a presença está indo? Davi, onde você vai levar isso? Para Jerusalém. Ele falou, estou junto. Ele desmonta a casa dele. Ele pega a sua mulher, seus filhos, ele pega tudo que ele tinha e ele persegue a presença de Deus. Aí aqui, 1 Crônicas 26, no verso 4 e 5, olha o que fala. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías. Deus havia abençoado Obed-edom. Deus abençoou Obed-edom. Onde que Obed-edom está? Davi já tinha morrido. E quem estava ali? Salomão edificando o templo. Quem estava ali? Na edificação do templo, recebendo uma posição dentro do templo para guardar a presença. Quem? Obed-edom. Só que Obed-edom não estava sozinho. Quem estava com ele? Seus filhos. Irmão, o que você está fazendo hoje, seus filhos estão te assistindo. O que você faz hoje na presença de Deus, a sua entrega, a sua busca, ela não é em vão. O que você hoje faz pelo Senhor, Deus vai fazer pelos seus filhos. Lembra ontem, quando nós estávamos vendo, Davi colocou no coração, acho que foi segunda-feira, nós falamos sobre isso. Davi colocou no coração, eu quero edificar uma casa para Deus. Deus falou, ideia boa, mas deixa eu te falar, você não vai edificar uma casa para mim, Davi, mas na sua casa eu vou levantar alguém que vai edificar uma casa para mim. Agora presta atenção, Davi, eu gostei muito da sua ideia e eu vou te abençoar. Meu pastor, ele fala algo, pastor Wagner Mariano, ele fala que quando a ideia é boa, Deus patrocina ela. Então Davi colocou uma ideia na mesa. Ele falou, eu quero construir uma casa para Deus. O profeta falou, vai e faz porque é bom. Deus veio, parou o profeta, falou, vai lá e fala com ele que ele não pode fazer, porque a mão dele está suja de sangue. Ele não pode fazer, mas eu vou levantar alguém na geração dele que vai fazer. Mas eu gostei do coração dele, da ideia dele, e eu quero fazer algo por ele. Eu não só vou abençoar a vida dele, eu vou estabelecer uma dinastia na linhagem de Davi. Ele vai ter um trono eterno. Sempre terá um rei no trono da linhagem dele. Fala isso para ele. Por quê? Porque ele quis fazer algo para mim. Algo que eu não pedi, mas me agradou. Me agradou. Porque ele mostrou uma preocupação em fazer algo bom para mim. E Deus falou, eu vou estabelecer algo. Aí, Obed-edom vem.
Ele saiu da sua casa, do conforto da sua casa. Ele perseguiu a presença. Ele foi onde a presença estava. Seus filhos foram com ele, se estabeleceram. Quem eram seus filhos? Os porteiros da presença. É como se aqui atrás estivesse a arca que simbolizava a presença e tinha turnos de porteiros que ficavam na porta guardando a arca, a presença de Deus. Entre a lista daqueles que eram os porteiros estavam os filhos de Obed-Edom. O que isso fala, irmão? Obed-Edom é o mesmo que hospedou a arca, né? O que isso comunica para mim e para você? O que começou com honra, a presença, se tornou um legado sacerdotal. Obed-Edom começa honrando a presença, mas isso se transforma num legado. Seus filhos foram incluídos, sua geração foi incluída na ordem daqueles que serviam no templo do Senhor. Uma pergunta para nós: você tem acolhido a presença de Deus de forma para marcar suas gerações? A maneira como você busca ao Senhor hoje, como você edifica a obra de Deus hoje, isso vai marcar as suas gerações? Você está levantando um legado sacerdotal na sua vida, na sua casa, na sua família? Quem valoriza a presença no secreto será estabelecido publicamente no altar. Quem valoriza a presença de Deus no secreto será estabelecido no altar. A presença que você honra hoje é o legado que teus filhos carregarão amanhã. Ame a presença do Senhor, irmão. Busque a presença do Senhor. Arranje tempo no seu dia para buscar a presença do Senhor. Irmão, porque se buscar a presença do Senhor dá ROI, dá retorno, é positivo. Por que não faz isso todo dia? Por que fazer isso apenas na reunião? Alguns são domingueiros, só vai na reunião, no culto, só cultua o Senhor durante 1 hora, 1 hora e meia no domingo. Se isso é bom para a sua vida, irmão, se você fazer isso uma vez por semana, você acha que isso é bom para a sua vida, imagina se você então coloca isso mais vezes no seu dia a dia. Qual que é o impacto disso? 1 Crônicas 25, no verso 1. Davi e os comandantes do exército nomearam homens para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. O que isso fala, irmão? Liras, harpas e símbolos. Homens para profetizar. Foram levantados homens para estar ali diante da presença, diante da arca, profetizando. A música profética sustenta o ambiente, a atmosfera espiritual. A música profética não é a música que você gosta, é uma música profética. É uma música que traz uma comunicação do céu. São levitas, são instrumentistas que estão ali alinhados com os céus. O que é isso? Presta atenção. Eles estão ali sensíveis, eles estão ali sensíveis no seu espírito, buscando discernir. Existe um som diante do trono de Deus. A sala do trono de Deus tem um som. Há uma atmosfera ali que é gerada. Agora, se levitas, homens, instrumentistas que tocam, eles conseguem acessar esse ambiente espiritual e conseguem pegar a revelação daquilo que é tocado ali. E eles conseguem não só ouvir, mas liberar esse som na atmosfera natural, aqui na Terra. Eles estão criando uma conexão, um alinhamento entre céu e terra, liberando da atmosfera do céu sobre a terra. Algo que é muito impactante é entendermos que todo avivamento tem um som. Todo avivamento que acontece, ele é marcado por um som. O papel dos levitas, dos músicos de cada geração, é descobrir o som que Deus quer liberar naquele momento. Eu moro em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, na década de 2000, teve a Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja que cresceu muito, e ela ficou marcada no território
de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e das nações. Ficou marcado através de quê? Através do som. O som que foi liberado naquela igreja. Naqueles dias, foi o som do avivamento daquela época. Marcou profundamente. Pessoas que foram tocadas não pelas palavras que foram pregadas naquela época, mas pelas canções que foram liberadas por levitas, por salmistas, por instrumentistas, por homens e mulheres que ministravam no altar, que tinham sensibilidade de compor canções que parecem que tinham sido tiradas diretamente do céu e que liberavam essa canção aqui no natural. E essas canções tocavam, e quando tocadas, tocavam vidas de pessoas, porque elas como que liberavam uma atmosfera poderosa. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Se está, se reage aí, pelo amor de Deus. Vai deixar eu falar sozinho aqui? Marcava. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Estava lá no miolo do centro da cidade de Belo Horizonte, parado esperando o ônibus. E uma caixa de som, numa loja do outro lado da rua, tocando essa música. As pessoas passavam ali, estavam distraídas, mas quando escutavam esse som, era como uma flecha entrando no seu coração. Era como uma brasa sendo colocada nos seus ouvidos, chamando a sua atenção. O coração dessas pessoas era atraído. Por quê? Porque era um som, não era um som comum. De repente você fala assim, eu não vejo nada demais hoje, mas na época, porque o som foi liberado para uma estação. Hoje ainda esse som carrega uma unção. Essas músicas que foram ali um instrumento no avivamento daquela época, irmão, você não tem noção, de repente isso não é do seu tempo. Eu falo porque foi um tempo que eu vivenciei. Imagina milhares e milhares de pessoas se reunindo para a gravação de um CD para adorar ao Senhor. Milhares e milhares de pessoas. Um que eu fui presencialmente foi justamente o Preciso de Ti, que foi gravado dentro do Mineirão, dentro do estado do Mineirão. Você vê o gramado do Mineirão, toda a arquibancada do Mineirão foi tomada por pessoas, do lado de fora, uma multidão de pessoas, todos ali reunidos, 80, 90, 100 mil pessoas para adorar ao Senhor. Isso não é um show de música, era um momento de adoração. Um altar estava sendo estabelecido e nesse altar era liberado um som que marcava uma geração. Vocês estão entendendo? Quem está aí? Marlene, Rose. Gente, manda um sinal de fumaça, pelo menos. Pelo amor de Deus. Acorda. Dedos seus estão congelados? O que isso fala, irmão? A adoração é estratégia profética para manter o céu aberto. Onde há louvor genuíno, haverá também direção divina. A adoração é estratégia para manter o céu aberto. Como que você pode implementar isso na sua vida? Criar um ambiente espiritual com músicas proféticas. Músicas proféticas muitas vezes não vão ter letras, apenas o instrumental. Você colocar uma música instrumental aí para tocar no seu Spotify, no seu Deezer ou no seu YouTube e deixar esse fundo trabalhando, ministrando, sabe? E ali você vai ficando sensível a partir desse som que está fluindo, sabe, Rose? E ali o Espírito Santo começa a ministrar em você e também a partir de você, e nesse ambiente daqui a pouco você está profetizando também, se é na sua casa, se é no seu local de trabalho, se é na sua empresa, o Espírito Santo te toma, você começa a profetizar, você começa a liberar vida, começa a liberar palavras, você começa a liberar uma adoração única ao Senhor, porque você está estabelecendo um ambiente profético. Foi isso que Davi fez.
Aí a pergunta, né, irmão? O seu louvor apenas toca notas ou ativa a presença de Deus? Quando você está adorando, porque existe aqueles que apenas tocam notas, mas existem aqueles que trazem a presença. Davi, o primeiro contato que Davi tem com o palácio, ele vai para o palácio porque Saul tinha perdido a presença do Espírito Santo e ele começou a ficar possesso de um espírito mau que foi enviado da parte do Senhor. Aí o que acontece naquele momento? Né? Um dos homens de Saul fala assim: Ei, Saul, você tem ministro de guerra, você tem ministro da economia, você tem ministro de todas as áreas. Agora, sabe o que te falta, Saul? Você precisa de um ministro de guerras espirituais. Aí, de repente, alguém vira e fala assim, dentro do palácio, fala assim: Ei, eu conheço a Davi. Presta atenção, irmão, eu acho isso tão lindo esse texto, sabe por quê? Porque Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai e o seu nome sendo falado no palácio. E o nome de Davi foi falado no palácio não porque ele era ungidão, mas porque ele sabia fazer algo. Ele sabia resolver um problema. Qual o problema? Ele era um guerreiro espiritual. Aí Saul fala assim: manda trazer esse cara para mim. Davi chega ali, Davi tinha construído um instrumento para si, para ele ministrar ao Senhor, uma harpa. Era um instrumento dele. E a palavra diz que quando o espírito mau vinha sobre a vida de Saul e Davi estava no palácio, Davi pega a sua harpa e ele começa a dedilhar, ele começa a tocar. Ele tocava e salmodiava. Davi, quando tocava aquela harpa, irmão, ele atraía a presença de Deus. O espírito mau que estava sobre a vida de Saul saía. Saul ele experimentava uma libertação porque Davi tangia a sua harpa, adorando ao Senhor. Irmão, eu oro para ver e viver isso nos meus dias e que as futuras gerações também possam entender e buscar isso. Não é apenas uma questão de tocar notas, mas é uma questão de ativar a presença de Deus através da nossa adoração. Não é o nosso barulho, é a nossa adoração. Não é a dopamina que sobe, é a glória que desce, entende? Não é uma questão de fazer um movimento aqui que ative a minha dopamina, me deixe mais energizado, mas é o movimento na adoração onde os céus percebem algo que fala assim: eu preciso invadir aquele lugar. Eu preciso invadir aquele lugar. As pessoas que estão ali realmente estão me buscando. O que nós entendemos aqui? A adoração profética não entretém, ela estabelece um governo espiritual. Quando há um ambiente onde há uma adoração profética acontecendo ali, veja bem, ela não está ali para entretenimento, para te manter entretido, ocupar o seu tempo. Ela está ali para estabelecer o governo espiritual dos céus. Estabelecimento de governo espiritual. Agora, para você pensar, quem governa com adoração nunca se curva ao caos. Sua vida está difícil? Estabeleça o altar de adoração. Estabeleça um ambiente de adoração profética. Construa uma playlist. Eu vou construir uma, eu uso isso diariamente, sabe? Mas eu vou construir uma playlist dessa lá no YouTube para compartilhar com os irmãos. Músicas ungidas, principalmente músicas instrumentais. Instrumentais feitas por profetas de todo mundo. Porque de repente você fala assim, tem que ser em português. Não, irmão. Quando a música é espiritual, você pode não entender o que está sendo cantado, mas isso comunica com o seu espírito. Eu só falo português, o cara não está falando em português, mas quando a música ela é espiritual, ela é profética, mesmo que você não entenda a letra, aquilo fala com você. Ei, tá entendendo? Tá entendendo, crente? Quem governa com adoração nunca se curva ao caos. Quem estabeleceu um ambiente de adoração, um ambiente profético, ele nunca vai se curvar diante do caos. Ele vai se levantar diante do caos e vai profetizar. Que haja. O haja de Deus, veja bem, quando ele é liberado, ele foi liberado em um ambiente de caos. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja. Foi na declaração de Deus que as coisas começaram a se organizar, Marlene. Ele não ficou esperando as coisas ficarem mais ou menos para ele falar, não. As coisas se alinharam, se aplumaram, elas se transformaram. O caos deu lugar à ordem quando Deus falou.
Então, não fique esperando a sua vida se organizar para você começar a fazer o que nós estamos falando. Comece a fazer e você vai ver a sua vida se organizar. O que acontece? Deus disse, haja luz. A luz apareceu. A luz obedeceu à voz de Deus. O que eu entendo? A luz estava ali. O haja fala de haver, fala de algo que já existia, mas que estava escondido. Entende isso? Algo que já existia, mas que ainda não era visto. Mas Deus se posiciona na ponta do abismo, na eternidade. Ele olha para a terra, ele olha e ele fala assim, a terra estava sem forma, o caos operava, o Espírito pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo estava ali como que chocando algo, e Deus disse, haja. O haja é do verbo haver, já existe, só que eu ainda não vejo. Quando eu falo haja, quando Deus fala haja, ele estava falando, saia do lugar da invisibilidade para o lugar da visibilidade. Então, naquele momento, a luz que não era vista, mas já existia, ela sai para fora. Ela vem para a presença de Deus, porque Deus estava chamando. O que é que você precisa entender aqui? Quando você estabelece esse ambiente e começa a cultivar esse ambiente, você está ali, você está orando em línguas, você está adorando ao Senhor, você é tomado, você começa a profetizar, irmão. Você começa ali a chamar a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Você está ali como um profeta de Deus. Né? No meio do caos, você está como o profeta no vale de ossos secos, né? Olhando para tudo, mas profetizando a palavra do Senhor, não esperando as coisas ficarem bonitas e organizadas, mas entendendo que a partir da sua pronúncia, a partir do abrir da sua boca, da sua profecia, da sua declaração, aquilo vai se organizar. Então, você começa a declarar sobre cada área que está um caos na sua vida. E nessa declaração haverá uma transformação. Não é dobrar, não é ficar sentado de braços cruzados, é se levantar e entender que à medida que você caminha nesse ambiente que está sendo construído espiritual, a sua declaração ela é fundamental para transformar o caos em ordem, para trazer a visibilidade àquilo que já existe, mas ainda não é visto, para chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Eita, comigo? Pelo amor de Deus, senhor. O que você tem que fazer a partir de agora? Criar esse ambiente, irmão. Constrói esse ambiente da presença. Mestre, eu já estou construindo. Glória a Deus, então não pare. Continue construindo o ambiente da presença. Continua. Eu estou ficando com a minha agenda mais vazia do que cheia. No momento que a agenda estiver vazia, ora, adora, declara, profetiza. Sabe por quê? Vai chegar um momento onde você não vai ter mais espaço na sua agenda. Sua agenda vai ficar lotada. Mas se a agenda ficar lotada, eu vou parar. Não, você está aqui todo dia de manhã, irmão. Sendo ativado, recebendo munição, recebendo revelação para poder fazer isso, entendeu? Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai ser uma pessoa que vai aprender a governar sobre o seu dia. Quando eu começo o meu dia buscando ao Senhor, eu estou governando sobre o meu dia. Eu estou declarando para o meu dia. Aí eu sei que eu tenho coisas que... Eu tenho muita cobrança, muita demanda no dia de hoje, mas eu estabeleço o que eu vou fazer primeiro. O que eu faço primeiro determina o que vem depois. O meu dia está sendo ordenado a partir daquilo que eu faço aqui todas as manhãs. Quando eu paro aqui para estudar a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus com você, eu governo sobre o meu dia. Eu digo para o meu dia aquilo que é importante, mais importante do que tudo, é a presença, é a palavra. Eu olho para o meu dia, eu olho para as horas do meu dia, para as demandas do meu dia, e eu dou um comando, tudo vai dar certo. Tudo que estava travado começa a se alinhar. Tudo que veio para me impedir vai começar a cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não veio aqui perder tempo. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Você veio aqui, entenda isso. É fundamental. Você está aqui governando sobre o seu dia.
Você está estabelecendo algo primeiro, você está dando as primícias do seu dia para aquele que recebe isso de você e ele vai cooperar sobre a sua vida para o seu bem. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Em Romanos 4, no verso 13, na passagem do Novo Testamento, fala sobre a fé é a semente da justiça. A fé é a semente da justiça. Romanos 4:3, Abraão creu em Deus e assim ele foi considerado justo. Ele creu e foi considerado justo. O que isso fala? Justiça não se conquista por obras, mas pela fé que confia antes de ver. A fé que confia antes de ver. A fé que governa sobre o caos. A fé que olha para o caos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. A fé de Abraão nos ensina que o coração crente vale mais do que as mãos ocupadas. Um coração que crê vale mais do que qualquer serviço que você possa fazer. Nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Se nós dependêssemos das nossas obras, presta atenção, irmão, porque de repente você é mais novo, você tem aí seus 15, 20 anos, então você tem ainda muita força e tem anos. Só que à medida que os anos vão passando, as suas forças vão se esvair, suas forças vão diminuir. Então, você não tem mais o mesmo tanto de força para sustentar aquilo que é feito pela sua obra. Por isso, não somos salvos pela nossa obra, porque a nossa obra ela vai se desvanecer. O tempo faz com que a nossa obra, o nosso fazer se enfraqueça. Agora, a obra de Cristo não, ela foi única. Ela não perde a validade, ela não enfraquece, ela é eterna. Então, nós recebemos a partir de Cristo, não a partir das nossas obras. O que isso fala? Presta atenção. A fé de Abraão nos ensina que o coração crente vale mais, um coração que crê vale mais do que as mãos ocupadas. Não é pelo meu fazer, é por aquilo que ele fez. Só que, veja bem, eu creio no que ele fez e recebo pela fé. Só que isso não me coloca numa posição de ficar estático. Quando eu entendo o que eu recebi, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas fui salvo para fazer boas obras. O que revela que Cristo fez algo na minha vida e que eu entendi isso é porque eu sou salvo pelas obras dele para fazer boas obras hoje. As minhas obras revelam a minha salvação, falam da minha salvação, falam daquilo que ele fez por mim, que eu entendi. Uma pergunta para você: você tem vivido pela fé que justifica ou pela obra que esgota? Você vive pela fé que justifica? Você olha para a cruz, você já teve uma experiência com a cruz, uma experiência pessoal, irmão. Quem teve uma experiência de revelação pessoal da cruz de Cristo, há um antes e depois. Haverá um antes e depois. É natural. Mas isso é pessoal, não pode ser algo que eu imponha para você. Eu não posso compartilhar a minha experiência da cruz com você. Você tem que viver a sua experiência da cruz. Agora, o que isso comunica? Veja bem, você tem vivido pela fé que justifica ou pela obra que esgota? Existem muitas pessoas hoje dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que estão esgotadas. Por quê? Porque elas estão vivendo pela obra e não pela justificação. Elas vivem pelo seu muito fazer, elas querem fazer, e isso, muitas vezes, elas entram numa caixinha de achar que elas são amadas por Deus por aquilo que elas fazem, que elas são abençoadas por Deus por aquilo que elas fazem, e elas começam a anular o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, elas anulam isso, e elas acham que elas podem ocupar esse lugar. Você não pode ocupar esse lugar. Esse lugar foi dado a Cristo. Está comigo? Está comigo? Está esgotado hoje, irmão? Como é que você está? Deus responde à fé e não responde à performance. É a fé, não é a sua performance. Eu ensaiei aqui, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou botar para quebrar. Deus não está preocupado com a sua performance. Deus está preocupado, ele não está preocupado, né? Mas Deus olha a sua fé. Como está a sua fé? E eu creio que você tem sido alguém que a fé tem alimentado a sua vida, a fé tem crescido, porque você está lendo a palavra. A palavra de Deus aumenta a nossa fé, a nossa fé. Você está pagando a conta da sua fé, porque você está aprendendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia, e isso faz com que você saia de um sinal fraco para uma banda larga. Ei, você está construindo uma banda larga na sua vida de fé.
Você vai se tornar um roteador do céu aqui na terra. Quando você caminhar, pessoas que se conectarem com você, pessoas que te ouvirem, vão falar assim: ei, quando eu te escutei, algo mexeu dentro de mim. Você vai falar: não sei o que foi. Mas é porque quando você falar, Marlene, as pessoas vão falar assim: Marlene, quando você fala, eu sinto Deus na sua fala. Rose, quando você falar aí no seu atendimento, no seu consultório, as pessoas vão falar assim: Rose, eu sinto Deus, eu sinto algo de Deus quando você fala. É isso, gente. É isso. Salmos 13, ainda, ainda aqui em Romanos, algo para você, veja bem. A fé abre portas que a força humana jamais alcançaria. A fé abre portas que a força humana jamais alcançaria. Eu comecei um novo tempo na minha vida profissional. Foi 2021, logo depois da pandemia, quando a pandemia estava acabando. Eu decidi acreditar em algo que a gente tinha dentro de casa e começar a trabalhar a partir disso. Eu decidi a parar de viver por necessidade e começar a acreditar naquilo que Deus colocou na minha vida, na vida da minha esposa, e começamos a trabalhar a partir disso. E Deus tem nos sustentado dessa maneira a partir de então. É a nossa oração que isso cresça, que isso, sabe, ganhe escala. E nós experimentamos do cuidado do Senhor todos os dias, todos os meses. Presta atenção. A fé abre portas que a força humana jamais alcançaria. Eu fiz uma lista, né? Uma das orações, dos tipos de oração, é uma oração chamada oração de lista. Você lista aquilo que você hoje percebe que você precisa de ver a mão de Deus agir a seu favor. E você começa a orar em cima disso. Você pontua aquilo que você quer. Eu lembro que eu estava num tempo de oração e eu pontuei aquilo que eu queria ver a mão de Deus agir. Estava num tempo de oração de 90 dias. Todo dia. Igual nós estamos aqui, era o tempo de oração. Todo dia. 1 hora por dia. Eu ia para o meu lugar de oração e ficava ali 1 hora por dia orando, adorando, gerando uma atmosfera espiritual, salmodiando, profetizando e apresentando a minha lista, orando pela minha lista, pedindo a Deus para colocar a mão naquilo e trazer aquilo que só Ele poderia trazer. Entre as coisas que estavam lá, eu pedi a Deus para que Ele abençoasse o nosso trabalho, o nosso negócio, que Ele trouxesse convites, que Ele trouxesse portas abertas no norte, no sul, no leste, de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil e até das nações. E aí, sabe o que começou a acontecer, irmão? Sabe o que começou a acontecer a partir de então? Convites começaram a chegar. Convites do norte, do sul, do leste e do oeste. De Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil. As nações ainda não chegaram, mas vai chegar, porque a oração já foi feita. Aí, o que acontece? Quando elas começaram a chegar, eu celebrava demais. Eu falei assim, meu Deus, é só o Senhor para fazer isso. Por quê? A fé abre portas que a força humana jamais alcançaria. Ela também não tinha qualquer capacidade para abrir as portas que Deus começou a abrir. É tão lindo quando você vê Deus agir através da sua fé, que você coloca coisas diante de Deus, situações diante de Deus, demandas diante de Deus, e essas portas começam a se abrir, as respostas começam a chegar, você vai ficando, sabe, admirado e muito grato com Deus por aquilo que está acontecendo, porque você fala, cara, isso é Deus. Não tem outra maneira. Eu falei com Deus só sobre isso. Isso começou a acontecer na minha vida, só Deus sabia disso. Era algo meu e dele, porque isso foi falado num lugar onde os olhos humanos não podem te ver e os ouvidos humanos não podem te ouvir. Você falou no secreto. Só que a recompensa vem no público, irmão. Então vale a pena. Salmos 13, no verso 1, fala assim, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? O que nós aprendemos aqui com essa passagem do Salmo que Davi está falando? A dor também é uma oração. Toda dor na nossa vida produz uma oração. O que nós vamos ver aqui? Davi converte o seu lamento em intercessão. A dor não silenciada se torna uma ponte para uma adoração mais profunda. Se você estiver sofrendo hoje, irmão, sentindo dores hoje, converta essa dor em adoração. Não permita que essa dor gere da sua vida, da sua boca, a murmuração, mas permita que ela extraia de você uma adoração incomum.
através da dor. Algo para você refletir. Você tem feito da sua dor um altar ou uma prisão? Jó perdeu tudo, literalmente. A única coisa que ficou para ele foi um caco de vidro e a mulher. A mulher, no dia que ela olha para ele, em desgraça, sentado num buraco coberto de cinzas, com o corpo cheio de chagas, se coçando com aquele caco de vidro, a mulher fala: ainda mantens a sua honra? Ei, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó levanta a cabeça do fundo daquele buraco, coberto o corpo de chagas e de cinzas, coçando. E ele fala algo que é tão tremendo, irmão. Ele fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou murmurar. Eu não vou me levantar contra o Senhor. Irmão, nessa hora, no mundo espiritual, sabe o que eu vejo? É o diabo tomando um soco, daqueles assim, nocaute. Pum. Sabe, Marlene, aquele soco campeão que a pessoa, quando ela toma no queixo assim, ela cai do outro lado, ela vai acordar 3 dias depois. Nu eu saí do ventre e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Não estou preocupado com nada, não. Sabe, Deus está no controle de tudo. Eu creio que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Então, o que acontece? Quando você transforma a dor em oração, isso é poderoso. Isso é poderoso. A alma ferida que ora transforma o pranto em louvor. Não importa o quanta dor, quanta pressão está sobre a sua vida, mas isso tem o potencial de tirar de você um nível de louvor e de adoração que em outro momento isso não pode acontecer. Em outro momento você não consegue fazer isso. É interessante, tem um testemunho do Bill Johnson. Bill Johnson é um grande líder espiritual. Ele tem uma das igrejas que mais influencia o mundo hoje, é a Bethel. Ano passado, acho que foi ano passado, a mulher dele morreu. A esposa dele, Benny Johnson, morreu. E quando ela morreu, diante de uma perda, todos ficam fragilizados. E no domingo seguinte à morte dela, ele chega no prédio da igreja para cultuar ao Senhor. E ele faz uma declaração sobre o altar que mexe com toda a igreja, e onde isso chega, mexe com as pessoas. Porque ele fala assim: irmão, hoje eu posso dar algo para Deus que em nenhum outro dia eu poderia fazer. Eu posso, no meio da minha dor, entregar uma adoração única para Deus. Uma adoração que eu não posso fazer todos os dias. Uma adoração que ela tem um peso espiritual que nos outros dias ela não teria. Então, ele pega a sua dor e transforma ela em louvor. E um louvor que sobe. Agora presta bem atenção. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce, irmão. Então, se você está sofrendo, está chorando, está pesado, continua. Quer aliviar? Vai adorando. Vai nessa trajetória, mesmo com dor, vai orando, adorando, vai salmodiando, vai glorificando ao Senhor. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Quem ora com lágrimas, colherá com cânticos. Quem ora com lágrimas, colherá com cânticos. Provérbios 19:16, para a gente encerrar hoje. A obediência, ela preserva, mas a preguiça paralisa. Provérbios 19:16. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Desprezar a instrução é flertar com a morte espiritual. Quem despreza a instrução, quando Deus vem para te instruir, você despreza a instrução, você está namorando a morte espiritual. Obediência não é imposição, não é alguém impondo algo sobre você, é alguém colocando algo para te proteger. Obedecer a instrução é proteção.
Você guarda os mandamentos ou vive ignorando as advertências de Deus? Você guarda as palavras que Deus tem falado? Entesoura as palavras na sua mente, no seu coração, no seu bloco de nota? Ou você está ignorando as advertências de Deus? A obediência é uma cerca para o justo. A preguiça é a porta do desvio. A obediência é a cerca do justo. A preguiça é a porta para o desvio. Guarda isso. Cada ato de obediência é um tijolo no muro que protege o seu destino. Obedecer dá ROI. Obedecer dá resultado. Obedecer traz retorno. Cada ato de obediência é um tijolo no muro que protege o seu destino. Obedeça. Obedeça. Nós somos chamados, designados e justificados. Deus está organizando o nosso altar. Deus está organizando o altar esses dias. Eu preciso falar isso, né? Nós estamos no mês de Tamos, da tribo de Rúben. E esse é o mês onde Deus está organizando o altar do nosso coração. Os bezerros de ouro que foram colocados sobre o altar do nosso coração precisam ser renunciados. Todo bezerro de ouro, tudo aquilo que você tem adorado. Mas como que eu posso saber o que eu tenho adorado? Você pensa nisso muitas vezes durante o dia. Isso é um pensamento recorrente. Isso gera em você muitas vezes ansiedade, angústia. Isso rouba a sua atenção corriqueiramente. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser, sabe, algo que você está buscando conquistar, comprar, adquirir. Isso pode ser, sabe, um relacionamento de namoro, um relacionamento, sabe, que não está legal, mas isso está te consumindo. Está virando um bezerro de ouro. Isso pode ser o seu trabalho. Seu trabalho pode ser o seu bezerro de ouro. É tempo, irmão, de alinhar nosso coração. O altar que é, sabe, organizado, ele recebe presença, ele recebe fogo, ele recebe glória. E Deus quer aumentar o nível de glória dele na minha vida, na sua vida. Então vamos trabalhar, vamos obedecer aquilo que a palavra está nos chamando a obedecer nesse tempo. Vamos caminhar alinhados à palavra. Não vamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Vamos orar. Deus abençoe sua vida. Queria pedir para você, se esse momento, você está aqui assistindo, participando, seja ao vivo, seja assistindo a gravação. Irmão, está sendo abençoado? Hoje é dia 17, cara. Estamos a 17 dias. Eu fico muito feliz por isso. São 17 vidas. Presta bem atenção. Aqui, cada encontro, ele está ficando em torno de 30 minutos. O de hoje passou um pouco, né? Está com 1 hora e pouquinho aí. Mas não é para ser isso, não. É para ficar em torno de 30, 40 minutos. Mas imagina, isso aqui você está desenvolvendo. Você não entende isso, né? Você está desenvolvendo de que maneira? O tempo que você está dedicando isso aqui é um exercício espiritual que você está fazendo. Isso dá retorno. Isso dá ROI. Retorno sobre o investimento. Você não está gastando o seu tempo. Você está investindo o seu tempo. Isso aqui vai dar um retorno bruto. E um retorno, sabe, com juros. Você vai colher disso aqui enquanto você viver, porque as palavras que você está ouvindo, elas vão para o seu espírito. Tem coisas que estão sendo comunicadas aqui que não são para a mente natural, mas é para o seu espírito. É importante que você aqui tenha seu espírito aberto. Essas palavras entram dentro de você e vão continuar trabalhando dentro do seu espírito. Tem coisa que daqui 1 semana você vai lembrar e vai falar, é isso que o mestre falou aquele dia, é isso que eu li na Bíblia aquele dia. Por quê? Porque a sua alma muitas vezes ainda não está pronta para poder digerir tudo aquilo que nós estamos vendo na quantidade que estamos vendo, porque é todo dia. Só que sabe o que acontece? A mente do homem, na sua mente está acontecendo uma neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o que Paulo fala em Romanos 12, no verso 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que está acontecendo com você que vem aqui e participa comigo desse, eu chamo isso aqui de discipulado 365. Aqui é uma manhã onde nós sentamos para ter um discipulado. De repente você não tem um discipulador, não tinha, agora tem. Todo dia você tem uma pessoa que vem aqui e compartilha da palavra de Deus
em fé, em amor com você, para que a sua vida seja abençoada e que você possa crescer espiritualmente. Mas o que está acontecendo aqui? Você está criando conexões neurais espirituais. Está acontecendo uma neuroplasticidade. Você está tendo na sua mente, tem que abrir. Não adianta você querer desativar pensamentos antigos, hábitos antigos. Você pode parar de cometer eles, mas você precisa criar novos caminhos neurais, novas linhas de pensamento, uma nova maneira de pensar. Então, quando você está aqui absorvendo a palavra de Deus, sabe o que está acontecendo? Isso está sendo construído na sua vida. Quando você vê homens de Deus, mulheres de Deus falando a Bíblia, sabe, com muita tranquilidade, com muita leveza, é porque isso já está dentro deles há muito tempo. O problema é que você muitas vezes tem pouco tempo e quer se comparar com essa pessoa. Não se compare, respeite o seu processo e vir aqui, contribui, ler a Bíblia todo dia, aprender a Bíblia todo dia, vai contribuir para o seu crescimento espiritual, irmão. Vai contribuir. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você vai ver daqui a um ano como que você vai ficar. Daqui a um ano, o que eu sei? Você vai ter lido 66 livros da Bíblia. Daqui a um ano, você vai ter aprendido a Bíblia de uma maneira única, porque você está aprendendo comigo. Eu não ensino igual as outras pessoas, eu ensino do jeito que Deus me deu, com a graça que Deus me deu. Você vai aprender isso da maneira que Deus me deu para ensinar. E uma nova mentalidade vai surgir na sua vida. Uma nova mentalidade. Você vai começar a pensar de maneira diferente. Você vai começar a ver as coisas de maneira diferente. Você vai começar a viver de maneira diferente. Tem coisas que hoje são uma trava, uma barreira, um empecilho na sua vida, mas daqui a um ano elas não vão ser mais. Por quê? Porque você vai crescer. O problema é que pessoas querem viver e vencer situações que são grandes, mas sem crescer. É como você tem o tamanho 4 e o seu gigante tem tamanho 6. Se você tem tamanho 4 e o seu gigante tamanho 6, você não vence o seu gigante. Agora, quando que você vence? É quando você vai, se desenvolve e vira tamanho 7. Aí você vai pegar o gigante que tem tamanho 6, você vai quebrar ele no meio, você vai dar um pau nele. Esse gigante nunca mais vai passar pelo seu caminho. Tá entendendo? Então é sobre isso. Irmão, tem gigante que hoje atormenta, tem coisa que hoje é desse tamanhozinho, mas tira o seu sono. Daqui a um ano, você vai rir das coisas que hoje tiram lágrimas dos seus olhos. Daqui a um ano, você vai olhar para esse tempo de julho de 2025 e vai falar: como eu era boba, como eu era bobo, como eu era fraco, porque aquilo me fazia perder a paz. Olha só o que me fazia chorar, olha só o que me fazia ficar angustiado. Mas por quê? Porque eu ainda era como um bebê, mas agora eu estou amadurecendo. O leite é para as crianças, mas o alimento sólido é para os maduros. O que está acontecendo com você aqui? Todo dia você está amadurecendo. Eu creio. Você vai amadurecer na sua fé, na sua caminhada. Você vai crescer. Você vai aprender a comer todos os dias um alimento sólido. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela Marlene, pela Rose. Obrigado por cada pessoa que veio aqui ao vivo, mas também que vai assistir essa gravação. Pai, eu oro que essa gravação ela alcance cada dia mais e mais pessoas. As pessoas sejam tocadas pela Tua palavra não volta vazia, Tua palavra possa trabalhar, operar na vida daqueles que estão aí pela internet, pela rede social. Expande, Pai, o alcance dessa palavra. Que mais e mais pessoas possam conhecer aquilo que estamos fazendo, ouvir aquilo que estamos fazendo, e elas sejam atraídas, não pelo Adriano, mas pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja como um imã que atrai as pessoas. Espírito Santo de Deus, opera. Obrigado por tudo aquilo que vimos no dia de hoje. Pai, ensina-nos a ser, assim como Obed-Edom, aquele homem que ama a Tua presença, zela pela Tua presença, mas que vê as suas gerações sendo, sim, aqueles que vão ser portadores da presença, os porteiros da presença, aqueles que vão amar e guardar a presença do Senhor nas gerações futuras. Pai, eu oro
Eu oro para que todo o caos dê lugar à ordem, que toda a ordem dê lugar a um novo nível de glória sobre a nossa vida. Traz um novo nível de glória. Por isso, Pai, nos ensina. Espírito Santo mostra, revela tudo aquilo que está bagunçado, tudo aquilo que está fora de lugar, tudo aquilo que precisa ser ajustado nesse tempo, para que tudo seja alinhado da maneira como o Senhor quer, não como nós queremos. Não como nós queremos. O Senhor não se manifesta na avacalhação, na bagunça, mas o Senhor nos chama a organizar. Eu declaro que o caos na nossa vida dá lugar à ordem. Todo caos. Eu falo ao caos nessa manhã, ao caos financeiro, ao caos emocional, ao caos espiritual, ao caos na saúde. Não sei qual caos você carrega, mas eu declaro sobre a sua vida nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, que todo caos na sua vida, eu declaro que haja ordem, que haja luz, que haja graça. Eu declaro que se organize, que se ordene, que se alinhe e que tudo que está bagunçado seja arrumado nesse tempo. E que nessa arrumação, nessa organização, a manifestação da presença de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada vida, abençoa cada pessoa, abençoa os familiares, abençoa nosso dia. Que possamos caminhar, Pai, sabendo que a presença do Senhor é conosco e que nós somos amados, amados pelo Senhor e guardados pelo Senhor. Por isso, Jesus, nesse dia, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos de viver uma obra que nos desgasta, mas a crescer na fé que nos edifica e que abre portas. Eu declaro portas abertas. Eu falo nessa hora que toda porta que está fechada no mundo espiritual, nós clamamos, nós pedimos, Jesus, abre as portas no norte, no sul, no leste e no oeste de nossa cidade e do Brasil e das nações. Portas abertas. Declaramos uma ativação no mundo espiritual, anjos que possam ir e trabalhar e batalhar a nosso respeito. Portas que nós não conseguimos acessar, mas o Senhor pode. E o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que o homem não pode fechar e fecha as portas que o homem não pode abrir. Que essa chave seja virada nesse dia no mundo espiritual. Portas abertas. Declaramos portas abertas. Falamos nessa hora que toda a sentença do inferno, toda a sentença que foi liberada pelo inferno contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, é quebrada nessa hora. Declaramos que apenas a tua palavra, a tua promessa, ela tem cumprimento, ela se estabelece, ela cresce na nossa vida, em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor, na tua palavra, nós cremos nos teus profetas, ó Pai, por isso nós prosperamos. Por isso, nós declaramos que esse é um dia de prosperidade, esse é um dia de boas notícias, de boas novas, esse é um dia de alegria. Regozijamos no dia que o Senhor já fez, esse dia que o Senhor nos deu. Pai, ensina-nos a construir ambientes espirituais. Pai, ensina-nos a sair de uma adoração apenas de letras que agradam os nossos ouvidos para construir ambientes espirituais, ambientes onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, para tocar e para ministrar não apenas a nossa vida, mas também a partir da nossa vida. Pai, coloca palavras de sabedoria, conhecimento, de discernimento na nossa boca, que possamos discernir no mundo espiritual aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar, que não venhamos nos intimidar diante de ambientes de caos, mas que possamos entender que assim como o profeta foi levado no vale de ossos secos, o Senhor possa tirar da nossa boca, trazer sobre a nossa boca a palavra que vai liberar a ordem, a transformação do ambiente de desordem. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro ousadia e intrepidez sobre cada vida, para que vidas possam verdadeiramente não se intimidar, mas que sejam ousadas do Senhor. Em nome de Jesus. Declaramos, sim, Pai, um dia de avanço, um dia onde o reino dos céus avança, onde os filhos desse reino avançam. Eu falo nessa manhã a toda a resistência natural e espiritual. Eu declaro que é quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Quebramos a resistência espiritual. Quebramos toda a palavra contrária. Quebramos toda a sentença do inferno. E declaramos um dia de avanço. Declaramos que nesse dia o seu nome, Jesus. Nós amamos o teu nome. Nós clamamos o teu nome. Nós começamos esse dia te entregando a nossa primícia.
o melhor do nosso dia, as nossas primeiras forças, a nossa primeira atenção, porque nós queremos estabelecer prioridades e o Senhor é uma prioridade na nossa vida. Tua palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não estamos aqui, Pai, buscando outro que não seja o Senhor. Por isso abençoa, Pai, abençoa a minha vida, a vida de cada um que está aqui conectado, cada um que vai assistir. Pai, faz-nos entender o quanto nós precisamos. Nós precisamos de Ti mais do que nós conseguimos entender, imaginar. Nós dependemos de Ti mais do que nós conseguimos entender. Então, Pai, aguça o nosso entendimento e que possamos caminhar nesse tempo, sabendo aquilo que estamos fazendo, sabendo aquilo que o Senhor está falando, que não sejamos apenas ouvintes, mas os praticantes desse tempo. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não temos a compreensão total daquilo que está sendo gerado, mas nós sabemos que há algo sendo gerado da parte do Senhor. E nós te agradecemos. Pai, aumenta a fome, aumenta a sede no nosso coração a cada dia. Amém, Mãe? Deus abençoe a senhora. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe sua vida. A live vai ficar salva. Compartilha com pessoas. Compartilha. A única coisa que eu te peço. Faz isso alcançar pessoas que eu não consigo, mas que você consegue. Não tenha vergonha de compartilhar. Ninguém quer aprender a Bíblia assim, as pessoas querem. Elas só têm vergonha de expor isso. Elas querem aprender. Isso é um alimento. Tem pessoas com fome aí fora, mas não sabem. Tem pessoas que estão nesse momento enfiando a cara na droga. Outros estão na bebida. Outros estão com a cara enfiada já no trabalho. Loucos. Acordaram e não conseguiram nem agradecer. Mas tudo isso é um vazio no espírito delas que elas estão tentando preencher. Então eu não tenho que fazer as outras coisas? Tem. Mas aquilo que você faz primeiro determina o restante. Deus abençoe seu dia, seu trabalho, seus negócios, tudo que você vai fazer. Seja grandemente abençoado. Deus te surpreenda nesse dia. Respostas de orações que você já fez e que estavam paradas, que elas comecem a chegar. Um tempo de respostas espirituais. E que cada resposta que chegar você celebre, irmão. Seja grato. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 6:30 da manhã. Estava na pizzaria com os irmãos. Era 1:10 da manhã. Estava saindo de lá. Depois a gente acabou a reunião ontem. Foi para a pizzaria. Quase chegou lá, já era meia-noite. Estava sentado na pizzaria. Aí veio a pizza e conversamos, comemos. Eu cheguei em casa, era 1:30. Quando eu saí de lá, os irmãos estavam assim: duvido que você vai fazer live amanhã. Eu falei: irmão, vou estar de pé. E aqui estou. Deus abençoe você. Deus abençoe. Até amanhã.